Parabéns! Você acaba de adquirir a Eugene Confiance, uma máquina de costura com a qualidade e a garantia da Eugene, uma empresa que está há 60 anos no mercado e na casa de milhões de brasileiros. A sua Eugene Confiance é uma máquina portátil, completa, durável e confiável. Ela faz 31 pontos entre utilitários, flexíveis e decorativos e possui funções que vão facilitar o seu dia a dia. Agora ficou muito mais fácil fazer bainha invisível, caseado do botão e pregar botões e zíperes. Utilizando o ponto 3 pontinhos para lingerie, você rebate elástico em lingerie com acabamento profissional. Customize suas roupas ou crie modelos incríveis com os pontos decorativos como ric-rac, ponto cruz, balãozinho, pluma, casinha de abelha e faça também monogramas, bordados, quilt, patchwork e muito mais. A Eugene Confiance é uma máquina muito resistente. Possui lançadeira e caixa de bobina em aço inoxidável que garante longa vida para sua companheira de costura. Componentes. Agora vamos conhecer ponto a ponto os detalhes de sua Eugene Confiance. O seletor de pontos fica na lateral da máquina. Com ele você seleciona os pontos do painel. Neste visor você verifica o ponto selecionado. Este é o botão que regula a largura do ponto e este é o botão do comprimento do ponto. Com ele você também pode selecionar a largura do caseado do botão e os pontos dos grupos S1 e S2. Essa é a alavanca de retrocesso para fazer arremate na costura. Este é o seletor de tensão da linha da agulha. E este, o seletor de tensão do pé calcador. Com ele você regula a pressão de acordo com o tecido a ser costurado. Aqui temos o pino porta-carretel horizontal. E este é o furo que pode ser utilizado para fixar o pino porta-carretel vertical, muito útil para fazer costura com agulha dupla, que pode ser adquirida separadamente. Este é o enchedor de bobina com seu limitador. E aqui temos o disco de tensão, o guia-fio superior e o estica-fio. Abrindo a tampa frontal, você tem acesso à lâmpada e ao interior da máquina. Aqui estão a chapa da agulha e o conjunto do pé calcador, formado pelo suporte e a sapata. Esta é a agulha fixada por este parafuso e esta é a alavanca do pé calcador. Aqui fica o cortador de linha. Aqui temos o volante, o interruptor da máquina e a tomada. Aqui você conecta o pedal controlador de velocidade que acompanha a sua máquina. Para utilizar o braço livre ou ter acesso à caixa de bobina, retire a base removível. Os acessórios encontram-se dentro dela. Abrindo aqui, temos acesso à lançadeira e à caixa da bobina. A sua Eugene Confiance é portátil e possui esta alça para transporte. Assim você pode levá-la facilmente para onde quiser. Acessórios. Estes são os acessórios que acompanham a sua Eugene Confiance. Chave de fenda, abridor de casas de botão e pincel, óleo lubrificante, conjunto de agulhas, guia de costura, bobinas, isolador dos dentes, prendedor para retrós pequeno e grande, pino porta-retrós vertical, feltro para o pino porta-retrós, sapata para uso geral, sapata para pregar zíper, sapata para fazer o caseado do botão, sapata para pregar botão. Agora que você já conhece cada detalhe da sua Eugene Confiance, está na hora de se preparar para a costura. Certifique-se de que o interruptor esteja desligado e em seguida conecte o fio do pedal e depois o plug na tomada. Ajuste da pressão do pé calcador.
Você pode ajustar a pressão do pé calcador de acordo com o tecido a ser costurado. Utilizando a chave de fendas, gire o botão de ajuste no sentido horário para aumentar a pressão, ideal para tecidos finos. E para costurar tecidos mais grossos, diminua a pressão do pé calcador, girando o parafuso no sentido anti-horário. Trocando a agulha. Desligue o interruptor e levante a agulha na sua posição mais alta, girando o volante em sua direção e abaixando o pé calcador. Afrouxe o parafuso de fixação da agulha e retire a agulha. Coloque em seu lugar uma nova agulha, sempre com o lado achatado para trás. Empurre até o topo e aperte novamente o parafuso. Verifique a tabela de tecidos, linhas e agulhas no manual de instruções que acompanha a sua Eugene Confiance. Nela você encontra informações detalhadas para cada tipo de tecido. Substituindo a sapata. Gire o volante em sua direção, deixando a agulha em sua posição mais alta. Levante o pé calcador, pressione o botão do suporte e a sapata se soltará. Para colocar a sapata desejada, apoie na chapa da agulha de modo que o pino da sapata fique alinhado à fenda do suporte. Abaixe a alavanca do pé calcador e a sapata se encaixará. Como encher a bobina? Girando o volante em sua direção, levante a agulha até sua posição mais alta. Coloque o carretel no suporte, em seguida o prendedor para retrós. Puxe a linha do carretel e passe-a por baixo do disco de tensão. Agora passe a linha de dentro para fora do furo da bobina. Encaixe a bobina no pino do enchedor com a linha para cima e desloque-a para a direita. Automaticamente, a agulha será isolada. Segurando a linha para cima, acione o pedal e dê as primeiras voltas. Corte a linha. Acione novamente o pedal e continue enchendo a bobina até a parada automática. Corte a linha que vem do tensor e desloque a bobina para a esquerda, destravando a agulha. Retire a bobina cheia. Como passar a linha na caixa de bobina? Para sua maior segurança, desligue o interruptor da máquina. Levante a agulha até sua posição mais alta, girando o volante em sua direção. Remova a base com porta-acessórios e abra a tampa do compartimento da caixa de bobina. Puxe a trava da caixa de bobina e retire-a da máquina. Retire a bobina da caixa. Insira a bobina cheia, de modo que ela gire no sentido anti-horário quando a linha é puxada. Desenrole uns 10 centímetros de linha e puxe a ponta da linha através da fenda da caixa de bobina, até que a linha entre na abertura de saída. Introduza a bobina na máquina. Agora vamos puxar a linha da bobina. Levante o pé calcador, segure a linha da agulha com a mão esquerda sem esticar muito. Com a mão direita, gire o volante em sua direção até laçar a linha da bobina. Puxe as duas linhas passando pela abertura da sapata e coloque as duas pontas para trás. Feche a tampa do compartimento e recoloque a base removível. Como passar a linha na sua Eugene Confiance? Levante o pé calcador e gire o volante até a agulha ficar em sua posição mais alta. Coloque o carretel no suporte, em seguida o prendedor para retrós. Puxe a linha, passe-a entre os discos de tensão no interior da máquina. Puxe-a para baixo, fazendo com que a linha acompanhe o rasgo vertical da direita. Passe-a por baixo e volte-a para cima acompanhando o rasgo da esquerda. Passe-a pelo estica-fio articulado da direita para a esquerda, pela abertura do mesmo. Traga a linha novamente para baixo e passe-a pelo guia-fio. Agora, passe a linha através do furo da agulha, de frente para trás. Como selecionar os pontos?
Agora que a sua máquina está pronta para costurar, vamos conhecer alguns tipos de costura e pontos que ela é capaz de fazer. A Eugene Confiance possui um sistema muito simples de seleção de pontos. Para selecionar o ponto desejado, basta girar o seletor de pontos e alinhá-lo à marcação gravada na máquina. Em seguida, selecione o comprimento do ponto, que vai de 0 a 4. Repare que este botão possui ainda as posições S1 e S2, que servem para selecionar estes grupos de pontos. Por exemplo, para selecionar o ponto casinha de abelha, posicione o seletor de pontos na letra C e o botão do comprimento de ponto na posição S1. A regulagem de largura vai de 0 a 5. Quanto menor a numeração, menor será a largura do ponto. E por último, regule a tensão da linha. A maioria dos pontos utilizam tensão entre 3 e 5. Faça alguns testes em amostras de tecidos para se familiarizar com os resultados alcançados. Ponto reto. Utilize a sapata para uso geral. Regule a tensão da linha entre 3 e 5 e coloque o seletor de pontos na posição A. Agora vamos regular o comprimento do ponto. Lembre-se que ele vai de 0 a 4. Para o ponto reto, o ideal é de 1 a 4. Veja essas ranhuras na chapa da agulha. Elas são linhas guia para ajudar a manter o tecido sempre reto. Levante o pé calcador, coloque o tecido a ser costurado. Abaixe o pé calcador, acione o pedal e comece a costurar. Faça o arremate no início da costura. Para isso, costure 1 cm, abaixe o botão de retrocesso, faça mais alguns pontos e solte em seguida. Costure normalmente. Para terminar, faça o arremate com o mesmo procedimento. Ponto zigue-zague. Regule a tensão da linha entre 3 e 5. Com o botão seletor de pontos, selecione o ponto B. No botão de comprimento dos pontos, ajuste o comprimento desejado do ponto que vai de 1 a 4. O botão da largura do ponto pode estar entre 1 e 5. Levante o pé calcador, coloque o tecido a ser costurado. Abaixe o pé calcador, acione o pedal e comece a costurar. O ponto zigue-zague serve para bordar, fazer aplicações, arremates, chulear e pregar botões. Ponto invisível. Este tipo de ponto é praticamente imperceptível do lado direito do tecido. Use sempre linha e tecido da mesma cor, assim o ponto atingirá o resultado esperado. Para fazer esse ponto, utilize a sapata para uso geral. Regule a tensão da linha entre 3 e 5. Coloque o seletor de pontos na posição D. Selecione a largura entre 1 e 5 e o comprimento do ponto entre 1 e 3. Retire a base removível para transformar o seu Eugene Confiance em braço livre. Dobre aproximadamente 1 cm da beirada do tecido para dentro. Agora dobre novamente no tamanho desejado da barra, deixando 5 mm de distância da borda. Passe o ferro e prenda com alfinetes. Coloque o tecido a ser costurado. Abaixe o pé calcador, acione o pedal e comece a costurar. Costure sobre a dobra inferior e faça com que os pontos em zigue-zague peguem somente na dobra superior. Corte os fios. Desdobre o tecido e sua barra estará pronta. Este ponto é muito utilizado para fazer bainha invisível em barras de calças ou punhos de camisas. Caseado do botão em 4 passos. Para fazer o caseado do botão, utilize a sapata para caseado. A sapata para caseado tem traços de marcação. Através deles, você determina o comprimento da casa de acordo com o tamanho do botão desejado. Meça o tamanho do botão e depois coloque-a no pé calcador. Posicione o botão de largura do ponto em 5 e o botão do comprimento dos pontos entre meio e 1.
Selecione o primeiro passo do caseado no seletor de pontos e costure até atingir a marca. Pare a máquina, levante a agulha girando o volante em sua direção. Gire o botão seletor de pontos para segundo passo do caseado e costure uns 4 pontos. Pare a máquina, levante a agulha e gire o botão seletor de pontos para o terceiro passo do caseado. Costure o outro lado da casa até a marcação. Pare a máquina, levante a agulha e volte o botão seletor de pontos para o segundo passo do caseado e costure mais uns 4 pontos para fechar o caseado. Levante a agulha e corte os fios. Em seguida, utilize o abridor de casas para fazer a abertura do caseado. Como pregar botões? Primeiro instale o isolador dos dentes que acompanha a sua Eugene Confiance. Agora, coloque a sapata para pregar botões. Levante a agulha girando o volante em sua direção. Coloque o tecido a ser costurado. Coloque o botão escolhido entre a sapata e o tecido. Abaixe o pé calcador. Selecione o ponto zigue-zague representado pela letra B no seletor de pontos. Regule a tensão da linha entre 3 e 5. Ajuste a largura do ponto zigue-zague para que coincida com os furos do botão. Gire o volante com a mão em sua direção, observando a agulha. Para evitar acidentes, não pressione o pedal durante este procedimento. Agora faça aproximadamente de 7 a 8 pontos. Levante a agulha. Para arrematar, coloque o seletor de pontos na posição A. Alinhe para que a agulha encaixe em um dos furos do botão e faça de 5 a 6 pontos. Corte os fios. Depois que pregar o botão, retire o isolador de dentes. Como pregar zíper? Existem várias maneiras de se pregar zíperes. Vamos aprender uma delas? Coloque a sapata para pregar zíperes. Essa sapata pode ser encaixada do lado direito ou esquerdo, de acordo com o modelo do zíper e a peça a ser costurada. Antes de começar, o zíper já deve estar alinhavado na peça. Regule a tensão da linha entre 3 e 5. Coloque o botão seletor de pontos na posição A. O botão de largura do ponto deve estar na posição agulha centralizada, representada por esse símbolo. Ajuste o botão do comprimento entre 1 e 4, de acordo com a espessura do tecido. Abaixe o pé calcador com o tecido e o zíper a ser costurado. Acione o pedal e costure um lado do zíper. Levante o pé calcador, deixando a agulha dentro do tecido. Vire o tecido e faça alguns pontinhos para arrematar. Levante o pé calcador, deixando a agulha dentro do tecido. Vire o tecido novamente. Abaixe o pé calcador e costure até o meio. Feche o zíper e costure o outro lado até o final. Levante o pé calcador e retire o tecido. Corte as linhas, retire o alinhavado e o zíper estará pronto. 3 pontinhos. Este é um ponto muito firme, pois faz 3 pequenos pontos, enquanto o zigue-zague normal faz somente 1. Por essa razão, é um ponto recomendado para chulear todos os tipos de tecidos. Também é ideal para cerzir, remendar, costurar toalhas e pregar ou rebater elástico em lingerie. Utilize a sapata de uso geral. Selecione o ponto C no botão seletor de pontos. O botão da largura dos pontos deve estar entre 4 e 5. E o botão do comprimento dos pontos entre meio e 2. Levante o pé calcador e coloque o tecido e o elástico na posição de costura e abaixe o pé calcador. Acione o pedal e comece a costurar. Overlock duplo.
Este ponto é ideal para acabamento em tecidos levemente flexíveis, como linho e tweed, que é uma mistura de lã, e mesmo para tecidos médios e pesados, como o algodão. Utilize a sapata de uso geral e regule a tensão da linha entre 3 e 5. Selecione o ponto F. Coloque o botão de largura do ponto entre 3 e 5 e o botão de comprimento do ponto em S1. Levante o pé calcador e coloque o tecido a ser costurado. Abaixe o pé calcador, acione o pedal e comece a costurar. Veja o acabamento dessa camiseta. Com overlock duplo, você faz o fechamento da peça com resultado profissional. Pontos decorativos. A sua Eugene Confiance faz diversos pontos decorativos, como o ponto ric-rac, ponto cruz, ponto pluma, casinha de abelha, balãozinho, dominó e muitos outros. Faça um teste em um pedaço de tecido para ter uma melhor noção dos resultados. Usando a sua criatividade, você pode decorar toalhas de mesa, toalhas de banho, lençóis, panos de prato, customizar roupas e muito mais. Ponto casinha de abelha. Este ponto é ideal para acabamentos em malhas e também para decorar. Utilize a sapata de uso geral. O botão de tensão da linha deve estar entre 3 e 5. Coloque o botão seletor de pontos na posição C e o botão de largura entre 3 e 5. O botão de comprimento do ponto deve estar na posição S1. Levante o pé calcador. Coloque o tecido a ser costurado. Abaixe o pé calcador, acione o pedal e comece a costurar. Use sua imaginação e criatividade e faça peças exclusivas como esse lindo porta-óculos. Ponto ric-rac. Utilize a sapata de uso geral. O botão de tensão da linha deve estar entre 3 e 5. Coloque o botão seletor de pontos na posição B e o botão de largura entre 3 e 5. O botão de comprimento do ponto pode estar nas posições S1 ou S2. Levante o pé calcador. Coloque o tecido a ser costurado. Abaixe o pé calcador, acione o pedal e comece a costurar. Este ponto é utilizado para costuras que exijam mais resistência, como as alças dessa nécessaire. Ponto cruz. Utilize a sapata de uso geral. O botão de tensão da linha deve estar entre 3 e 5. Coloque o botão seletor de pontos na posição G e o botão de largura entre 3 e 5. O botão do comprimento do ponto deve estar na posição S1. Levante o pé calcador, coloque o tecido a ser costurado. Abaixe o pé calcador, acione o pedal e comece a costurar. O ponto cruz é ideal para arrematar bordados e caprichar nos detalhes de suas peças. Veja os acabamentos perfeitos nesses apoios para portas. Ponto pluma. Utilize a sapata de uso geral. O botão de tensão da linha deve estar entre 3 e 5. Coloque o botão seletor de pontos na posição C e o botão de largura entre 3 e 5. O botão de comprimento do ponto deve estar na posição S2. Levante o pé calcador, coloque o tecido a ser costurado. Abaixe o pé calcador, acione o pedal e comece a costurar. Utilize esse ponto para decorar suas peças e fazer aplicações em rendas e união de bordas, como nesse criativo puxa-saco. Ponto dominó. Utilize a sapata de uso geral. O botão de tensão da linha deve estar entre 3 e 5. Coloque o botão seletor de pontos na posição G e o botão de largura entre 3 e 5. O botão de comprimento do ponto deve estar entre meio e 1. Levante o pé calcador, coloque o tecido a ser costurado. Abaixe o pé calcador,
acione o pedal e comece a costurar. Este ponto serve para decorar e fazer aplicações dos mais variados trabalhos. Veja como ficou linda a decoração dessa almofada. Ponto balãozinho. Utilize a sapata de uso geral. O botão de tensão da linha deve estar entre 3 e 5. Coloque o botão seletor de pontos na posição J e o botão de largura entre 3 e 5. O botão de comprimento do ponto deve estar entre meio e 1. Levante o pé calcador. Coloque o tecido a ser costurado. Abaixe o pé calcador, acione o pedal e comece a costurar. Use a sua criatividade e faça peças úteis e exclusivas como esse lixocar. Cuidando da sua Eugene Confiance. Antes de limpar seu Eugene Confiance, desligue o interruptor de energia para evitar acidentes e siga atentamente esses procedimentos. Limpeza dos dentes. Girando o volante em sua direção, leve a agulha em sua posição mais alta e remova a agulha. Levante o pé calcador e remova a sapata. Remova o parafuso e a chapa da agulha. Utilizando uma escovinha ou um pincel, remova todos os fiapos e a poeira. Recoloque a chapa da agulha, os parafusos, a agulha e, por fim, a sapata. Limpeza da caixa da lançadeira. Girando o volante em sua direção, leve a agulha em sua posição mais alta. Retire a base removível e abra a tampa. Retire a caixa de bobina segurando pela haste e afaste as alavancas de trava. Retire o aro da lançadeira. Em seguida, retire a lançadeira segurando pelo pino central. Limpe e lubrifique com o óleo que acompanha sua máquina. Volte a montá-los na sequência inversa. Recoloque a lançadeira segurando pelo pino central, o aro da lançadeira e prenda as travas. Por último, recoloque a caixa da bobina. Como trocar a lâmpada? Retire a capa do parafuso. Com a chave de fenda, retire o parafuso. Abra a tampa frontal. Verifique se a lâmpada não está quente. Remova a lâmpada girando-a para a esquerda. Troque por uma lâmpada nova. Empurre para cima, girando para a direita. Feche a tampa e recoloque o parafuso. Todas essas informações você encontra também no seu manual de instruções. Viu quanta coisa é possível fazer com a sua Eugene Confiance? Mas lembre-se de ler atentamente o manual de instruções. Deixe-o sempre à mão, pois ele foi preparado para facilitar o seu trabalho e esclarecer as suas dúvidas de modo simples e didático. Em seu manual, você também vai encontrar o número de telefone de nossa central de atendimento, para que você possa esclarecer quaisquer dúvidas ou mesmo dar sugestões. E para sua maior comodidade, a Eugene oferece os melhores serviços de suporte através de uma ampla rede de assistência técnica autorizada espalhada por todo o país. Eugene Confiance, mais pontos para você!